Olá! Dando então continuidade ao nosso tema, que é relações humanas, hoje eu vou falar de forma específica sobre a personalidade vaidosa. E vou falar sobre dois grupos específicos ou duas vertentes. Basicamente aquela que tem posses, pessoas geralmente muito ricas, e aquelas que não têm muitas posses, mas que acabam se vestindo desse tipo de personalidade. E o que a personalidade vaidosa carrega em si? Carrega um desejo ilimitado de ostentação. Essas pessoas, por via de regra, ostentam, né? Enquanto que o grupo mais abastado, por exemplo, ele não se satisfaz em apenas ter um carro. Ele precisa ter um carro para poder mostrar para as pessoas, né? Já os menos abastados, eles não têm muita condição, mas eles acabam abrindo mão de uma série de coisas para poder investir tudo em um carro. Os mais abastados, por exemplo, eles não se contentam em ter apenas um apartamento, uma casa para morar. Eles precisam ter um palacete, eles precisam ter cômodos que ninguém vai ocupar e acabam, portanto, criando uma armadilha muito grande. Aqui embaixo da pirâmide, eles criam uma despesa tão grande que eles precisam correr muito para poder, no meio da pirâmide, eles ostentarem e mostrar para as pessoas o quanto eles são bem-sucedidos, o quanto eles têm. Então, eles acabam se alimentando dessa ganância, né? Já os menos abastados, eles não pensam na possibilidade de ter uma casa. Ele se contenta simplesmente de morar mal e ficar no aluguel, porque ele vai focar especialmente naquelas coisas que vão trazer para ele segundo o mundo da cabeça dele, uma certa admiração. E aí acabam essas pessoas todas, tanto os abastados quanto os não abastados, acabam caindo numa armadilha, porque eles estimulam, né, aqueles que são invejosos. Então, essas pessoas são as maiores responsáveis, né, os que têm personalidade vaidosa, de despertar a inveja nos mais fracos, né, vamos dizer assim. Os mais abastados, eles não se contentam só em uma roupa bacana para poder vestir. Eles precisam vestir a grife, né, e especialmente nós brasileiros aqui, né, no nosso país, nós prezamos muito por essa questão da grife, né? Eu morei, por exemplo, num país onde ninguém sabe o que é Nike, ninguém sabe o que é Christian Dior, ninguém sabe o que é Prada, porque as pessoas focam simplesmente no conforto delas, né? Enquanto as pessoas, às vezes, pegam esse galope aí da moda, né? Os menos abastados, por exemplo, eles fazem uma propaganda de graça, né? Agora, por exemplo, está muito na moda, né? Aquela grife lá de Nova York, New York, não sei, Nova Era, alguma coisa assim. As pessoas estampando, né? Eu lembro que na época da moda do Bad Boy, as mulheres todas andando de biquíni, né? Com aquela coisa do Bad Boy, assim, bem estampado nas nádegas atrás, né? Fazendo propaganda de graça, né? Aliás, eu abro até um parêntese aqui para falar sobre essa questão da moda, né? Dizem que a moda é uma coisa tão ridícula, né? Tão sem sentido, que ninguém suporta por muito tempo. Eu me lembro que há uns 2 anos atrás eu olhava uma seleção de fotos de alguns parentes, de algumas pessoas lá dos anos 70, por aí, e o que foi observado pelas pessoas mais novas que estavam vendo foi justamente aquele salto quadrado, né, das sandálias, dos sapatos das mulheres, né? E todo mundo falou: nossa, meu Deus, que coisa ridícula! E para surpresa delas, minha e de tantas outras, o que as mulheres estão usando hoje?
aquele salto que relativamente era ridículo, mas que de repente ele toma um aspecto agora de beleza. Por quê? Porque as pessoas elas querem estar na moda. Outra, por exemplo, eu morei aproximadamente 20 anos numa cidade de praia e tem uma religião específica que as mulheres não podem usar calça comprida. Então, como o calçadão da praia ele ele atraía todas as pessoas para a caminhada todos os dias, o que acontecia? Essas pessoas dessa determinada religião, elas usavam um vestido com tênis. Mas o que fez a moda? Uma pessoa era considerada jeca, né? Quando uma mulher, por exemplo, usava um vestido e um tênis. E essas pessoas dessa determinada religião eram muito criticadas. E de repente, para surpresa de todos, a coisa mais chique hoje na televisão, os repórteres, apresentadores de televisão, usando o quê? Vestido com tênis. Mas a moda, ela se adequa, né? Porque aquilo que é feio acaba se tornando bonito. Mas se torna bonito por quê? Porque as pessoas, especialmente as que têm essa personalidade vaidosa, elas querem acompanhar a onda, né? Elas querem ostentar, elas querem mostrar, né? E aí a grande armadilha que se tem hoje em dia são as redes sociais, né? De forma especial algumas mídias, né? Especialmente Instagram e também Facebook, e outras também como TikTok, né? Já o YouTube já é para uma outra função, né? Mas mesmo assim as pessoas ainda usam essa coisa da dancinha, né? Eu estava passando no aeroporto em Bogotá, na Colômbia, e esperando um voo para o Brasil, e de repente tinha uma adolescente bonita lá, botou a câmera assim no chão, no carpete, e começou a fazer as dancinhas dela, né? E com certeza essa daí deve ser uma TikToker, né? Mas a pessoa que tem uma personalidade vaidosa, ela é um saco sem fundo. Ela, muitas vezes, ela é uma pessoa também dissimulada, porque ela vai investir especificamente, presta atenção nisso, ela vai é, investir especificamente naquelas pessoas que, em tese, darão resultado a elas. Então, sem que elas percebam, elas são utilitaristas. Se elas conseguem ver algum tipo de pessoa que não vai trazer nenhum retorno, que não vai simplesmente se curvar e ficar traçando elogios, né? Então eles fazem até investimento financeiro, né? Presentes e uma série de coisas porque interessa. Esse é o mundo da política, o mundo da socialite, né? As pessoas fazem muito isso. E essas pessoas perdem completamente a percepção de que a vida não é isso, né? A gente pega aqui um texto da Bíblia que Jesus falou que a vida de um homem não consiste nos bens que ele possui. E Provérbios ainda diz que isso é correr atrás do vento. Isso não leva ninguém a nada. Mas aí você me pergunta, Alcimar, qual é a proposta então? A proposta para mim é a proposta de uma vida simples. É você se esvaziar completamente dessas coisas que são passageiras. Especialmente quando você tem a experiência de passar por uma necessidade, especialmente alguma coisa que diz respeito à sua própria saúde. Não sei se você já passou pela situação, e eu já passei recentemente, estou passando ainda, de você lutar e a única coisa que você gostaria é harmonia na mente e ter um corpo são, um corpo saudável. E você fazer as escolhas que vão, com certeza, sufocar essa personalidade esmagadora que é a personalidade a personalidade gananciosa, né? Vamos dizer assim, né? A personalidade vaidosa, né? Melhor dizendo. Então é isso, resumidamente, são algumas das características das pessoas que possuem esse tipo de personalidade. É isso. A gente se vê então no próximo vídeo e até lá.